Olá pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo aí com saúde, né? Espero que vocês estejam se cuidando. Nós vamos corrigir a nossa tarefa, né, da aula de ontem, que eu deixei, né, para vocês fazerem em casa. Hoje, nossa aula, né, na data de hoje, dia 21/4, correção da tarefa da página 38, do exercício 1 ao exercício 3, ok? Então vamos lá. Como frisando sempre, né, reforçando, eu não vou corrigir todos os itens, vou corrigir alguns itens só para dar uma auxiliada. Gabarito completo, todo mundo já sabe, tá lá no portal, tá? Nós vamos colocar no portal. Às vezes alguém pode falar assim, professora, toda aula você repete isso, mas é bom a gente reforçar, tá? Porque às vezes você se distrai, fala, a professora não fez correção da tarefa toda. Aqui a gente não faz a correção da tarefa toda, né? Quando é em sala de aula, eu faço, né? Mas como vocês estão assistindo a aula, para não ficar muito cansativo, a gente corrige só alguns itens, né? Para a aula ficar um pouquinho mais curta. E aí vocês pegam o gabarito completo no portal, depois que for anexado lá, ok? Então vamos lá. Exercício 1, eu selecionei aqui o item D e o item F. Então vamos lá. Potência, 2 raiz quarta de 5 elevado a 5. Né? Como eu expliquei na aula anterior, nós vamos elevar o 2 a 5, 2 elevado a 5, e a raiz quarta de 5 elevado a 5. Então, esse expoente, ele vai elevar os dois termos aqui, tá? E aqui, lembrando que é uma multiplicação. 2 elevado a 5 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é o 2 5 vezes. Então, multiplicando, nós já fizemos várias vezes, dá 32. Aqui, a raiz quarta, como o expoente é maior que o índice, nós vamos desmembrar isso daqui. Vai ficar 5 elevado a 4 vezes 5. Ok? Expoente igual ao índice, vai simplificar, o 5 cai fora da raiz. Então vai ficar 32 vezes 5, raiz quarta de 5. Eu vou multiplicar o 32 vezes 5 e eu vou encontrar 160, 160. 160 raiz quarta de 5. Então esse é o resultado final desse item. Vamos lá. A outra, essa escolhi essa com fração. A aula passada eu não expliquei nenhuma com fração e na tarefa eu tinha de fração. Então vamos lá, como é que nós vamos desenvolver isso? Eu vou pegar essa fração e elevar ao quadrado. Então eu vou colocar parênteses, porque se eu não coloco parênteses, quem vai ficar elevado ao quadrado é só o numerador, o denominador não fica, tá? Então é obrigado a colocar parênteses. Vezes, aí vou fazer a raiz quadrada. Vou pegar cada item desse e elevar ao quadrado. Então, o numerador é o y elevado ao quadrado. O denominador é o x, que eu também vou elevar ao quadrado. Agora, a parte de potência acabou. Acabou, entre aspas, né? Vamos desenvolver as potências aqui, né? Então, vai ficar x elevado ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. 3 elevado ao quadrado vai dar 9, ok? Raiz quadrada, o índice é 2, o índice é 2. Eu cancelo tudo isso daqui, todo mundo vai cair fora da raiz. Só que vai ficar o y no numerador e o x no denominador. Aí eu tenho uma multiplicação com frações. Como que eu resolvo multiplicação com fração? Vamos lembrar aí, galerinha, tá? Eu posso simplificar para depois multiplicar, ou multiplico para depois simplificar. Eu, particularmente, gosto de primeiro simplificar. Então, quem eu posso simplificar aqui? Eu posso simplificar o x ao quadrado com o x.
Aqui significa que é ele duas vezes, aqui é ele uma vez. Então eu vou cancelar esse x de baixo com o quadrado de cima. Vai sobrar ele uma vez lá em cima. O 9 e o y não dá para simplificar, então acabou a parte de simplificação. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. X vezes y dá xy. E o 9, aqui como o x desapareceu, então ficou xy sobre 9. Ok? Isso era o exercício 1. Tem mais itens do exercício 1, né? Mas eu não vou corrigir, vou deixar direto para o gabarito, porque eles eram mais simples. O exercício 2, olha o que ele colocou no exercício 2, deixa eu ler aqui. Sabendo que P é igual a 5 raiz de 3 e Q é igual a 4 raiz de 2, ele quer que você determine o valor de cada expressão. Eu peguei a letra B, tá? Porque ela é um pouquinho mais longa, mas a letra A era para você desenvolver também. Vou desenvolver a letra B. Então, qual é o nosso primeiro passo? Ele deu o valor de Q e deu o valor de P. Então, tem que substituir esses valores que têm radicais nesses dois lugares. Então, vai ficar 5 vezes o Q, que é 4 raiz de 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, porque o Q está elevado ao quadrado. Menos 2 vezes, tá? E aqui existe a multiplicação, aqui existe uma multiplicação. Então, o P é 5 raiz de 3, ok? Mas, o que eu posso fazer aqui? A raiz, como já está raiz de 300, eu já posso antecipar e fazer a decomposição do 300. Fazendo a decomposição do 300, vamos lá. Ele é par, vai dar 150 quando eu divido por 2. É par de novo, vou dividir por 2, vai dar 75. 75 não é divisível por 2, é divisível por 3, porque se eu somar 7 mais 5 vai dar 12, então vou dividir por 3, que vou encontrar 25. 25 é divisível por 5, que dá 5, 5 dá 1. Então, como a raiz é quadrada, eu vou escrever aqui a decomposição. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, né? Como a raiz é quadrada, eu vou agrupar aqui e vou agrupar aqui, ok? Então, continuando. 5 vezes. Como que vai ficar aqui agora? 4 elevado ao quadrado e a raiz de 2 elevado ao quadrado. Esse expoente veio aqui, elevou o 4 e elevou o 2. Menos, aqui é uma multiplicação, já posso desenvolver. Vou multiplicar o 2 com o 5, tá? Porque são os valores que estão fora da raiz. 2 vezes 5 vai dar 10 e eu vou conservar a raiz de 3. Mas, aqui já posso melhorar a minha situação, eliminando termos de dentro do radical, porque o expoente está igual ao índice. Então, vai sair fora do radical o 2 e vai sair fora o 5, né? Quando eu falo vai sair fora, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou trabalhando propriedades radicais, né? Que eu tenho que imaginar cada valor desse dentro de um radical, aí eu posso simplificar. Eu só estou antecipando, como já foi bastante trabalhado aqui, essa ideia, eu já estou antecipando e eliminando algumas etapas. Continuando aqui, 5 vezes o 4 ao quadrado é 16. Aqui acontece o que eu falei lá, ó, a propriedade eu cancelo, a raiz com o 2 vai sobrar 2, menos 10 raiz de 3, que não tem mais nada para fazer por enquanto, e vou multiplicar aqui, 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Ó, já está melhorando a minha situação. O que eu percebi aqui? O menos 10 raiz de 3 com mais 10 raiz de 3, eles são expressões opostas, que eu posso cancelar. E aí eu vou multiplicar isso daqui. Eu posso fazer 5 vezes 16 vezes 2, ou para facilitar eu faço 5 vezes 2, 10, 10 vezes 16, o resultado vai dar 160.
que é o resultado final dessa expressão que ele pediu, sendo P e Q com esses valores que foram dados, ok? Tranquilo, né? Então, esse era o exercício 3. Agora, nós temos o exercício... desculpa, falei errado. Esse é o exercício 2, que tinha a letra A e a letra B. Eu desenvolvi a letra B. Agora que eu vou para o exercício 3, tá? Então, vamos lá. No exercício 3, ele pediu a seguinte ideia: desenvolva os produtos notáveis e, a seguir, simplifique o que for possível, ok? Então vamos relembrar de novo, já foi trabalhado esse ano, mas vamos relembrar novamente o que foi trabalhado ano passado sobre produto notável. Vou apagar aqui para a gente poder desenvolver. Espero que vocês estejam trabalhando com eficiência, anotando as dúvidas, né? Pra gente esclarecer assim que for possível. Enquanto isso, nós vamos aqui, né? Fazendo essas aulinhas, gravando para vocês assistirem várias vezes, se for necessário, para entender o que nós estamos tentando, né, repassar através dessas aulas para vocês. Qualquer coisa pode dar dicas, tá? Se tiver rápido, tiver com algum problema, vocês podem dar dicas para a gente poder melhorar um pouquinho mais. Então vamos lá, exercício 3. Bom, vou fazer aqui a letra A. 3 mais raiz de 10 vezes 3 menos raiz de 10. Isso aqui é um produto, nós já trabalhamos, tá? Só que a gente chama de produto notável, por quê? Porque o ano passado a gente viu 3 situações de produto notável, né? Que era o quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma pela diferença, que é o nosso caso aqui. Nós temos 2 maneiras para desenvolver isso, tá? Qualquer uma que você desenvolver, tá tranquilo, né? Contanto que você tenha certeza do que você está fazendo. A primeira maneira, que a gente já até trabalhou na aula de multiplicação com radicais, é você aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3, 3 vezes raiz de 10. Raiz de 10 vezes 3 e raiz de 10 vezes raiz de 10. Então eu vou multiplicar aplicando propriedade distributiva. Só que nessa daqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Já para já dar base para o que você vai ver no próximo assunto, ok? Então eu vou aplicar produto notável, como no ano passado. O que a gente percebe? Produto da soma de 2 termos pela diferença de 2 termos. Pode observar que o primeiro termo é igual ao primeiro daqui, o segundo é igual ao segundo daqui. Qual é a diferença entre eles? Apenas o sinal. Um é positivo, o outro é negativo. Por isso que é produto da soma pela diferença. O ano passado, como que nós desenvolvemos isso? A gente faz o primeiro termo ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, quem é o primeiro termo? O 3. Então, eu vou elevar o 3 ao quadrado. Menos, porque eu estou fazendo soma e produto, mais vezes menos vai dar sempre menos, o quadrado do segundo termo. Então, quem é o meu segundo termo? A raiz quadrada de 10. Então, eu vou pegar isso e elevar ao quadrado. Ok? Eu fico uma forma mais rápida de desenvolver o exercício do que você ficar fazendo propriedade distributiva, que no final vai chegar nesse mesmo resultado. Então, agora eu vou desenvolver a potência. 3 ao quadrado, 9, menos a raiz quadrada de 10. Eu vou pegar o 10 e vou elevar ao quadrado, eu poderia ter cancelado direto. Coloquei aqui só para relembrar o que a gente já trabalhou antes. Então vai ficar 9 menos, cancelo aqui, que vai dar 10. 9 menos 10, menos 1. Esse é o resultado final. Só para reforçar, para quem não lembra disso. Se você fizer 3 vezes 3,
3 vezes menos raiz de 10. Vou fazer aqui bem rapidinho. Vai ficar 3 ao quadrado. 3 vezes menos raiz de 10 fica menos 3 raiz de 10. A raiz de 10 vezes 3 fica mais 3 raiz de 10. Aí mais vezes menos, menos a raiz de 10 ao quadrado. Porque a raiz de 10 vezes a raiz de 10. Aqui aconteceu o que eu falei, ó. Aqui, como elas são opostas, vai dar zero. O que sobrou? 3 ao quadrado menos a raiz de 10 ao quadrado, que é o que eu tinha feito aqui direto, ok? Tá? Então, usando a ideia direta, a gente está usando produto notável que a gente fez no ano passado. Então, tá aí o primeiro item. Eu vou fazer agora a letra B. Não, vou fazer a letra C. Para mostrar um detalhe que tem a mais. Ó, lembrando de produto notável. Qual é a ideia do ano passado de produto notável? Eu tenho quadrado da diferença de dois termos, tá? O ano passado nós vimos o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Lembra? Vou fazer aqui, ó, só bem rapidinho, tá? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Que você pode desenvolver de duas maneiras também. Quais foram as duas maneiras do ano passado? O A mais B vezes A mais B, que é, como ele está ao quadrado, é ele duas vezes. Aí você aplica propriedade distributiva e finaliza juntando os termos semelhantes. Essa era a primeira ideia do ano passado. Qual foi a outra ideia que eu reforcei com vocês no ano passado, que é a que eu vou usar aqui? Vamos lá. O primeiro termo é o A. Então eu vou pegar o A e levar ao quadrado. Mas, por que que é positivo? Aí eu faço, lembra que eu fazia o ano passado? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu fazia assim, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então ficava 2 vezes A, 2A, vezes B, 2AB. Mas eu vou pegar o segundo termo e elevar ao quadrado. B ao quadrado. Essa era a regrinha prática que a gente usava ano passado. E que eu vou usar aqui, tá? Só que a ideia aqui era a adição, aqui é a subtração, que é o que nós temos ali. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Só que agora, como é uma subtração, eu vou colocar o sinal de menos. O que vai diferenciar é só isso daqui, ok? Então, o que eu vou fazer? 2 vezes o A, dá 2A, vezes o B, vai ficar 2AB. Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, ok? Mais o segundo termo ao quadrado. Então, o que a gente viu o ano passado? Essa regrinha prática, tá? Regrinha prática de produto notável, que eu vou desenvolver aqui. Eu vou deixar aqui embaixo só para relembrar. Então, agora aqui, a diferença desse ano. Que aqui nós temos um radical. O primeiro termo é um radical, o segundo termo é um radical. Então, olha como é que eu vou desenvolver. O primeiro termo ao quadrado. Então, eu vou colocar a raiz de 7 ao quadrado. Como aqui é uma diferença, eu vou colocar a subtração. Diferença. 2 vezes, ó, 2 vezes esse, vezes esse. Né? Então, como é que... 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, eu vou montar passo a passo. 2 vezes a raiz de 7... vezes a raiz de 10. Então, eu fiz a multiplicação dos dois termos, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, que é a raiz de 10 ao quadrado. Lembrando que esse segundo termo aqui, ele vai ser sempre positivo. Por quê? Porque como ele vai ficar elevado ao quadrado, vai dar sempre positivo. Agora vamos desenvolver aquilo ali. Aqui eu apliquei produto notável, a regra do 8º ano. Daqui para baixo eu vou desenvolver o que eu aprendi aqui no 9º ano. Então vamos lá. A raiz quadrada
de 7 elevado ao quadrado, eu posso transferir o quadrado aqui para dentro do radical, tá? Vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado menos 2 vezes a raiz de 7 vezes a raiz de 10 vai virar a raiz de 70, porque eu vou multiplicar 7 vezes 10, porque os dois estão dentro do radical. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz com o 7, eu vou fazer aqui com essa raiz de 10. Vai ficar 10, eu vou transferir para cá a potência, vai ficar 10 ao quadrado. Vou apagar aqui para a gente continuar. Elimino o radical com o expoente 2, vai ficar 7. Menos 2 vezes. O que eu posso fazer? Eu posso decompor o 70. Vamos ver se vai melhorar a situação. O 70 é par, vou dividir por 2. Vai dar 35. 35 é divisível por 5, que vai dar 7, por 7, que vai dar 1. Não vai melhorar em nada, não vai alterar em nada, ninguém vai ficar com o expoente 2, então continuo conservando a raiz de 70. Mas vou eliminar o radical com 2, que vai dar simplesmente o 10. A raiz desapareceu. O que eu posso fazer agora? Vou juntar o 7 com o 10, que vai dar 17. Mais 7 com mais 10 dá mais 17. E a menos 2 raiz quadrada de 70, eu vou copiar, eu vou conservar, porque não é semelhante, não dá para fazer mais nada aí. Então, essa etapa aqui, né, finalizamos o exercício aplicando aqui no primeiro momento o produto notável. Tranquilo? De repente alguém pode falar, ai professora, não lembro mais de produto notável. O que eu posso fazer? O exercício pediu para você aplicar produto notável, mas qual é a outra maneira que você poderia fazer? Como eu expliquei inicialmente, olha só, a raiz de 7, raiz de 7 menos raiz de 10. Como está elevado ao quadrado, eu posso pegar a expressão uma vez vezes ela mesma. Eu multiplico essa expressão por 2 vezes. Se você desenvolver isso daqui aplicando propriedade distributiva e desenvolvendo depois os resultados aqui, você vai chegar nesse mesmo resultado, ok? Então, que você quiser comprovar, pode fazer dessa maneira, se você achar mais fácil, mas o seu resultado aqui tem que chegar nesse mesmo valor que eu encontrei aqui em cima. Tranquilo? Então, por hoje, ficamos aqui, né, com essa correção, e aí, na próxima aula, nós teremos conteúdo novo. Que Nossa Senhora continue nos protegendo, né? E que vocês permaneçam em suas casas se cuidando. Um beijo e até a próxima aula.